Olá, vamos agora para o texto 4, que é o quê? O texto 4 é um gênero textual, uma tirinha em quadrinhos, não, é uma historinha em quadrinhos. Por que é a diferença de historinha em quadrinhos e tira em quadrinho? A tira sempre é ou comprida, com os quadradinhos um do lado do outro, ou em pé, só que um quadradinho embaixo do outro. Geralmente são 3, no máximo 4 partezinhas. Quando a gente fala de história em quadrinhos, a história em quadrinhos, ela está como? Ela está do lado e está tendo bastante quadrinho contando uma história. Então, essa é a diferença de história em quadrinho e da tirinha em quadrinhos, tá? Essa tirinha em quadrinhos é do Menino Maluquinho. Ele tem como o autor dela é o Ziraldo e foi feito no ano de 2000. Vamos ler? Olha lá. Prezado Juninho. Epa, tá faltando uma coisa. Alô, Juninho? Qual é mesmo o seu endereço? Olha lá, Juninho colocou lá. Fez aqui um aviãozinho. Lá vai! Prezado Juninho, liga para mim. Engraçadinho. Vamos lá. 14. Qual é o gênero deste texto? Tirinha em quadrinhos? Por que não é tirinha em quadrinhos? Porque não está em tira, não está tudo numa linha só na horizontal ou numa linha só na vertical. É um panfleto? Tem aqui um panfleto falando sobre descontos de preço, ou contando ou pedindo para fazer alguma campanha? Não. É uma história em quadrinhos? Sim. Por quê? Porque está contando uma história com vários quadrinhos. É uma carta? Não, não é uma carta. Então, vocês já sabem qual assinalar. Esse texto tem como finalidade, para que alguém faz um texto desse? Apresentar informação? Não. Qual seria para apresentar uma informação? No caso, seria se fosse um panfleto. Relatar um acontecimento? Não. Relatar um acontecimento seria uma carta ou uma reportagem. Divulgar um produto? Não. Para divulgar um produto, poderia ser uma propaganda ou até mesmo um panfleto. Divertir o leitor? Sim. Essa tirinha em quadrinhos, ela tem como finalidade divertir o leitor. Ninguém quer ler uma história em quadrinhos para chorar ou para se informar, e sim para dar risada. Foi o que a gente fez no final de quando nós terminamos de ler. A número 16 está assim, ó. Em qual quadrinho está localizado o humor desta historinha? Em qual? Ali vocês podem falar assim, na hora que tá faltando o endereço, ele perguntar o endereço? Não. Tudo só tem humor no final, na hora que ele pega a história e tá lá escrito lá, prezado Juninho, liga para mim. Por que tá aqui o humor? Porque ele tá querendo escrever uma carta, ele já ligou pro Juninho para saber qual que é o endereço, ele escreve a carta, ele faz até um envelope, faz lá e tá com o aviãozinho na outra janela para falar o quê? Liga para mim. É aqui que está o humor. E onde que é? No último quadrinho. Vamos ver se tem essa resposta. É no primeiro quadrinho que está o humor? Não, o primeiro quadrinho ele está falando lá. Está iniciando a cartinha dele, ó. Prezado Juninho. É no segundo quadrinho? Não, porque ela tá assim, ó. Epa, tá faltando uma coisa. É no quinto quadrinho? Vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto ele tá colocando a carta. É o último quadrinho? Sim, é o último quadrinho. O que gera humor neste texto é o fato do menino maluquinho que atender o telefone do Juninho, escrever uma carta pedindo para o Juninho ligar para ele, perguntar qual o endereço do Juninho, usar a panela na cabeça. Crianças, então a gente vai ter que... É uma pergunta que continua lá na questão anterior. Onde que está o humor? Está no último quadrinho. O que está falando lá no último quadrinho?
Prezado Juninho, liga para mim. Então, qual que é a resposta correta? Ele está escrevendo uma carta pedindo para o Juninho ligar para ele, porque é essa informação que está lá no quadrinho onde que está o humor. Agora nós vamos lá no texto 5, que é o Ziraldo, tá? Que é a biografia desse escritor que fez a tirinha ali do Menino Maluquinho, tá? Então esse texto é uma biografia do Ziraldo, que está disponível lá nesse site www.ebiografia.com/Ziraldo. O acesso neste site para tirar esse texto foi no dia 28 de agosto de 2020. Então vamos lá o que está falando ali sobre o Ziraldo. Ziraldo é um cartunista, desenhista, chargista e dramaturgo brasileiro. É o criador do personagem dos quadrinhos infantil, O Menino Maluquinho. Foi um dos fundadores da revista humorística O Pasquim. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes de sua mãe, Zizinha, e de seu pai, Geraldo. Desde criança, já mostrava seu talento para o desenho. Com 6 anos, teve um desenho seu publicado no jornal Folha de Minas. Em 1980, Ziraldo lançou o livro O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil. O Menino Maluquinho é uma criança que vive com uma panela na cabeça, é alegre, sapeca, cheia de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. Então, olha lá, qual que é o gênero desse texto? Então, o gênero desse texto é o quê? Uma biografia. Muito bem. Qual é a finalidade deste texto? Para que foi feito um texto desse? Apresentar uma história inventada? Não está contando uma história inventada, está contando a vida de uma pessoa. Vamos lá. Letra B. Contar a história de vida de uma pessoa? Sim, é para isso que serve uma biografia. Divulgar o livro Menino Maluquinho? Se fosse para divulgar o livro, seria uma propaganda ou um cartaz. Discutir as características de um livro? Não, senão seria uma resenha, ou senão uma discussão, uma reportagem, daí seria para discutir. Número 20. Das informações sobre o Ziraldo, qual lhe chamou mais atenção? Então, vocês vão ter que ler e vai ver lá qual que é a parte que vocês acharam mais interessante, tá? Sobre a vida dele. Eu gostei lá que ele, com 6 anos, já havia publicado no jornal um desenho lá, um desenho dele lá no jornal Folha de Minas. Isso é muito interessante, 6 anos é muito criança para já ter um desenho publicado. Imagine como que ele sempre foi muito bom. No trecho, Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. As palavras em destaques dão ideia de... Então, qual que é a palavra em destaque? Caratinga, Minas Gerais. Isso aqui é o quê? É o lugar aonde que ele nasceu. Então, letra A, é o lugar? Sim, claro. Personagem? Não. Quem que é o personagem ali, no caso, é o Ziraldo. Conflito? Não tem conflito em biografia. É o tempo? Não. Se fosse o tempo, seria qual? No dia 24 de outubro de 1932. Vamos lá, número 2. Leia o trecho a seguir e circule de alaranjado. Crianças, é circular de laranja. Não é de vermelho, não é de amarelo, é de laranja. Vamos passar ali o laranja. Vamos passar aqui o laranja para vocês verem. Ó. É de laranja. 2 adjetivos lá que se referem ao menino maluquinho. Vamos ver? Então, olha lá. O menino maluquinho é uma criança. Então, olha lá. Uma criança que vive com uma panela na cabeça. É alegre, sapeca, cheio de imaginação, adora aprontar, viver aventuras com os amigos.
Tem vários adjetivos, então vocês vão circular apenas 2.